Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Hoje eu vou mostrar para vocês uma das formas de resolver a Sprint 4. O objetivo desse sprint era incluir um tacômetro para medir o RPM do motor, a velocidade do veículo e a distância percorrida. Além da informação do tacômetro, sabia-se que a transmissão era de 1 para 1, ou seja, cada volta do motor corresponde a uma volta da roda, e que o raio do pneu deveria ser informado pelo usuário através dos botões mais e menos que você tinha implementado na sprint anterior. Além de medir todos esses parâmetros, a ideia era mostrá-los no LCD, começando a implementação do computador de bordo. A montagem sugerida era essa daqui. Vocês deveriam incluir uma fonte de onda quadrada para simular um tacômetro, e eu defini que a cada borda de descida seria o equivalente a uma volta da roda, assim como a inclusão de um display, que eu sugeri utilizar esse daqui, o PCD 8544. Dei uma biblioteca para vocês utilizarem, e no desafio ficou a utilização de um display OLED. Voltando aqui, como eu expliquei, tudo se resumia a medir o RPM, as rotações por minuto, ou seja, medir o tempo entre as bordas de descida dessa fonte aqui. Isso vai me dar o tempo de uma volta. Com o tempo de uma volta, eu posso inverter isso e encontrar quantas voltas por minuto. Sabendo o raio do pneu, eu consigo inferir a velocidade e a distância percorrida. Uma das formas de implementação está aqui. Como sempre, tem várias maneiras possíveis. Eu vou só ilustrar aqui uma para dar uma ideia para vocês. Inicialmente eu faço os includes necessários, principalmente aqui na biblioteca de interrupções. Crio algumas variáveis, tipos diferentes, para armazenar a velocidade, o RPM, o diâmetro, a distância percorrida, por exemplo, alguns flags, alguns protótipos de duas funções que eu criei, e o coração aqui dessa minha resolução está aqui, que é o disparo desse timer, que eu configurei para ele disparar a cada 1 milissegundo interrupção. Então, a cada 1 milissegundo, essa função aqui vai ser chamada, e eu vou incrementar essa variável tempo_ms. Essa variável é de 32 bits, então é uma variável que guarda números bem grandes. E nela eu vou guardar todo o tempo percorrido, desde o início do programa até o instante atual, em milissegundos. Então, se essa variável aqui for 7, quer dizer que se passaram 7 milissegundos desde que o micro iniciou. Isso aqui vai ficar contando até estourar os 32 bits e retorna para zero depois de um tempo longo. E essa variável aqui, que vai funcionar como um cronômetro, eu utilizo para diversas funções aqui no meu código, entre elas disparar alguns flags. Por exemplo, aqui estou fazendo a conta para disparar dois flags. Flag de 5 milissegundos. Toda vez que esse tempo ms aqui for múltiplo de 5, eu disparo esse flag, ou seja, ele vai ser 1 a cada 5 milissegundos. E faço a mesma coisa com outro flag aqui de 500 milissegundos. Esses flags aqui eu vou utilizar para disparar ações a cada 5 milissegundos e a cada 500 milissegundos. Daqui a pouco a gente chega lá. Baixando aqui um pouco, eu tenho a interrupção do tacômetro. Vamos deixar esse aqui por último. Vamos dar uma olhada aqui logo nos botões. Bom, os botões eu resolvi com essa interrupção aqui, PCInt, que é o de pin change. Então, sempre que qualquer pino da porta D, porque esse aqui é PCInt 2, é do B, C e D, o 0, 1 e 2, qualquer pino da porta D sofreu uma mudança, ele vai disparar esse aqui. Na verdade, você pode selecionar um conjunto de pinos, não precisa ser qualquer pino da porta, você pode incluir uma máscara e selecionar somente alguns pinos. Nesse caso, eu atribuí a máscara para quando o pino D3 e D4 mudar de estado, eu disparo essa interrupção aqui. E no código da interrupção, eu testo qual pino foi pressionado e executo a determinada ação. Nesse caso, como eu quero borda de descida, então eu testo aqui na porta D, o pino 3 ele está em 0, se ele está em 0 é porque ocorreu uma descida, e se ele estiver em 0, eu aumento o valor do diâmetro do pneu em centímetros,
Coloquei um máximo de 200 aqui só para não ficar absurdo, né? 2 metros de pneu aí ia ser quase um Monster Truck. E a mesma coisa no botão menos, só que agora eu testo se o D4 foi pressionado. Se foi pressionado, eu diminuo, limitando aí em 1 centímetro, que foi o que eu julguei que seria o menor possível. Bom, aqui embaixo estão as configurações para executar isso. As configurações de GPIO, né, quais são os pins de saída, quais são os pins de entrada. Isso aqui a gente já sabe fazer. Os pull-ups também. A configuração das interrupções externas. Mostrei para vocês que eu estou utilizando o PCInt 2. Eu configuro isso nesse registrador aqui, na porta D. E aqui eu configuro a máscara, ou seja, quais pinos da porta D, quando mudarem de estado, vão gerar uma interrupção. Nesse caso aqui é o 3 e o 4. Estou habilitando também a interrupção externa, que eu estou utilizando para o tacômetro. Descendo aqui um pouco mais, as configurações do timer 0, como eu falei, eu configurei esse timer para estourar a cada 1 milissegundo. Essas configurações ficarem iguais a do exemplo, modo CTC, lembrando que é o timer 0. Estou usando um prescale de 64 e o comparador com 249. Isso vai me dar uma interrupção a cada 1 milissegundo, né? Que é 64 vezes 249 mais 1, porque eu estou contando de 0 até 249, né? Dividido pela frequência de operação. Habilita as interrupções globais e inicializa o LCD. O LCD, não falei até agora, mas eu incluí a biblioteca, criei uma pastinha aqui, incluí a biblioteca, que aquele cara lá fez, disponibilizou no GitHub. E bem aqui eu fiz o include do arquivo .h dessa biblioteca. Nesse arquivo .h, dá uma olhada rapidamente nele, ele tem um protótipo de todas as funções, estão aqui embaixo disponíveis. As funções que o cara criou, eu até criei umas funções a mais aqui também, por exemplo, para plotar uma linha horizontal, uma vertical. Vocês podem mexer nessa biblioteca como quiserem, né? E principalmente o mapeamento dos pinos. Como a minha montagem ficou assim, eu coloquei essa sequência de pinos aqui nesses defines, para que a biblioteca entenda exatamente como foi feita a conexão física. Além disso, eu estou conectando aqui o display na porta C, então eu passo aqui nesse define também os registradores referentes à porta C. Então o clock aqui está no PC0, por exemplo, porque eu liguei o C0 aqui no clock e assim por diante. Se você inverter alguma ligação aqui, vai ter que inverter aqui também, senão o código não vai funcionar de acordo com o que o autor imaginou. Voltando aqui para o main, voltando lá para onde a gente parou, né? Então eu configurei tudo, depois entro aqui no while, e no while eu chamo essas duas funções. A primeira é para animar a velocidade no display de 7 segmentos, e a segunda é para animar o LCD. Para a animação da velocidade, percebo que é uma lógica bem parecida com a da última sprint. A única coisa que eu fiz aqui a mais foi colocar em função daquele flag de 5 milissegundos. Então, voltando aqui rapidinho, eu tenho esse flag aqui de 5 milissegundos. Quando o tempo ms, que é o cronômetro, for múltiplo de 5, esse flag aqui vai para 1. Bem aqui no while, essa função ela está sendo chamada a todo momento, porém quando esse flag aqui que eu estou recebendo como argumento for igual a 1, é que ele executa o que está aqui. Ou seja, a cada 5 milissegundos, isso daqui é executado. E o que é que tem aqui? Tem um switch com um contador para cada 5 milissegundos ele mostrar um dígito diferente. Estou recebendo como argumento o flag e a variável com o valor da velocidade. E bem aqui nesse switch eu separo cada um dos dígitos e mostro um dígito a cada 5 milissegundos. Começando aqui esse contador de dígitos com 0, perceba que eu estou utilizando a variável de tipo static, quer dizer que ela é iniciada uma vez com 0, e sempre que essa função aqui for chamada novamente,
o seu valor é mantido e ela não é reinicializada. É similar a uma variável global, porém ela só é visível aqui nesse escopo interno da função. Então vamos lá, meu contador de dígitos é 0, passou 5 milissegundos, isso aqui vai para 1, verdadeiro. Eu entro aqui nesse switch, esse cara aqui é 0, vai batendo no primeiro case. Primeiro case, o que é que eu faço? Reseto todos os pinos, boto todo mundo para 0, que são esses daqui. A porta B todinha vai para 0. Os 7 bits menos significativos, na verdade, que esse outro aqui eu vou usar para outra coisa no futuro. Boto eles para 0. Depois eu habilito somente o dígito das unidades. Como é que eu habilito ele? Colocando ele para 0 e os outros para 1. Já que eu estou fazendo a ligação direta aqui. Que é isso que eu faço. Ele vai para 0, os outros vai para 1. Eu habilito esse cara aqui. À medida que eu colocar um valor positivo aqui nessa entrada, vai polarizar diretamente o diodo, né, e vai acender um determinado segmento. Como eu já estou utilizando aqui um conversor de BCD para 7 segmentos, então não preciso me preocupar aqui com o desenho aqui dos dígitos, né? Eu só coloco aqui a palavra que eu quero já em BCD aqui. Pego o valor da velocidade, divido por 1, só para poder ficar aqui de acordo com o padrão, e faço o resto 10. Isso vai me tirar o valor das unidades. Por desencargo de consciência, eu passo numa máscara aqui para capturar só os 4 últimos bits e evitar que tenha algum possível lixo aí se eu tivesse errado essa conta. Isso aqui é passado para a porta B, de modo que vai acender o dígito das unidades. Selecionei o display das unidades, passei o valor do dígito das unidades aqui para os 4 bits menos significativos e acabou o switch, saio do switch, o contador ele vai passar agora para 1, ele era 0, vai passar para 1. O flag vai ser zerado para que quando eu entrar de novo aqui nessa função, ela não execute isso aqui, a menos que tenha se passado de novo 5 milissegundos. Então, perceba que isso aqui vai voltar aqui para cima. Esse tempo vai ficar incrementando, incrementando. Quando ele for de novo múltiplo de 5, ou seja, 10 milissegundos aqui, por exemplo, o flag vai ser 1. Ele vem de novo para cá. Bate aqui. Isso aqui é 1. O contador, ele está em 1, né, já que ele foi incrementado lá embaixo. Vai bater aqui no segundo dígito, dígito das dezenas. Faço a mesma coisa, zero todo mundo. Deixo habilitado somente o das dezenas. Separo a dezena, que é o valor da velocidade dividido por 10, resto 10. Mostro o valor das dezenas, faço a mesma coisa. Até chegar nas centenas, mostro o valor da centena, que é dividido por 100, resto 10. Depois que eu mostrar o das centenas, eu estou colocando o contador para menos 1, para que logo em seguida ele seja incrementado 1, vá para 0 e volte para o dígito das unidades. Essa foi a lógica que eu pensei aqui para a velocidade. Perceba que não tem nenhum delay em canto nenhum, então o programa não vai ficar travado em canto nenhum. Naquela outra estratégia que tinha delays, além do programa ficar travado, podia ser que após a execução do seu trecho de código, tivesse um outro código rodando e acabasse passando mais ou menos tempo com o display aceso ou apagado. Por isso os dígitos iam ficar aí com brilhos diferentes, ia ficar um negócio esquisito. Desse jeito aqui, eu garanto que cada dígito vai passar aproximadamente 5 milissegundos aceso e o brilho deles vai ficar igual. Para ajustar esse brilho, eu posso variar esse flag aqui e colocar para ele ficar um pouco mais aceso, um pouco menos aceso. Se isso aqui ficar muito grande, ele vai começar a ficar piscando, né? Eu posso ajustar isso aí para a frequência que eu quiser. Seguindo aqui o código, dá uma olhada aqui para baixo. Animou a velocidade, agora eu vou animar o LCD. Para animar o LCD, eu recebo todas as variáveis aqui que eu quero mostrar e mais um flag, nesse caso aqui o flag de 500 milissegundos. Eu optei por atualizar o LCD a cada 500 milissegundos. E aqui eu faço a mesma coisa. Cada 500 milissegundos ele vai entrar aqui. Eu crio alguns vetores, que são arrays e chars. Faço a conversão da variável para a string, utilizando sprintf. Limpo o LCD, boto o LCD para a posição que eu quero e
ploto o que eu quiser. Nesse caso aqui eu plotei um cabeçalho, uma linha, depois plotei essa variável, essa. Fiz o render para que os valores do buffer sejam efetivamente plotados. Até aqui em cima eu estou escrevendo no buffer. Quando eu chamo isso aqui, efetivamente o valor do buffer é passado para a tela, mostrando, exibindo alguma coisa. Zero flag para esperar os próximos 500 milissegundos e atualizar com os valores novos. Bom, e agora só faltou de fato a lógica para a implementação da estimativa da velocidade. Voltando aqui para aquele desenho que eu tinha feito na aula passada, como foi que eu implementei isso? Bom, a primeira coisa aqui, o que é importante é medir esse tempo daqui para cá e saber qual foi a distância daqui para cá, para que eu possa calcular a velocidade. O tempo daqui para cá, eu utilizei o cronômetro do tempo ms, que eu defini que vai ser incrementado a cada 1 milissegundo. Fiz da seguinte forma: cada vez que ocorrer uma borda de descida no tacômetro, ele vai disparar essa interrupção externa aqui do int 0, já que eu liguei a onda quadrada no pino D2, que é o pino do int 0, e configurei esse pino para a borda de descida. Então, sempre que ocorrer essa borda aqui, ele vai disparar esse código. E nesse código eu tenho algumas variáveis. O tempo anterior, que eu vou salvar, e um delta, que vai ser a diferença dos dois aqui. Eu coloquei isso para ficar mais fácil a visualização das contas. Toda vez que entrar aqui, eu calculo qual é a diferença do tempo. Basicamente isso. Eu tenho salvo o tempo anterior, tenho salvo o tempo atual, e a diferença desses dois vai ser esse período daqui para cá, entre as bordas. Só isso. Bom, mas por que tem esse contador de volta 5 aqui? Bom, isso aqui foi só um incremento que eu fiz para aumentar um pouco a precisão. Qual que é a lógica aqui? Ao invés de medir somente o tempo daqui para cá, eu resolvi medir o tempo em 5 voltas. Então eu pego essa onda aqui, conto o tempo de 5 voltas e faço minhas contas agora com essa nova janela aqui, porque isso vai me dar um pouco mais de precisão. Já que o meu incremento está de 1 em 1 milissegundo, se eu medisse o tempo daqui para cá e fosse na verdade 3,4, né, eu só ia medir 3, já que o incremento está sendo de 1 em 1 milissegundo. Aumentando aqui essa janela, né, eu multiplico por 5 aqui a quantidade de pulsos e a minha resolução aqui vai melhorar um pouco. Então eu estou contando aqui efetivamente a cada 5 voltas, então tudo aqui vai ser multiplicado por 5. Toda vez que passarem 5 voltas, ou seja, entrar 5 vezes aqui nessa função, esse contador aqui vai ser igual a 5, eu vou pegar o delta, meu delta agora vai ser esse número grande aqui, daqui para cá, e agora é só fazer as contas para chegar aqui nos valores, né? O RPM, que é rotações por minuto, vai ser o quê? O tempo de cada volta em minutos invertido. É o que eu faço aqui. Pego o delta que está em milissegundos, passo ele para segundos, depois passo ele para minutos e considero que são 5 voltas. Essas contas todas aqui vão me dar esse número aqui, que eu já coloquei direto aqui para evitar erro de conversão. Ou seja, aqui eu já vou ter o valor em rotações por minuto. Eu já fiz as conversões todas aqui. E a velocidade, né, eu vou precisar incluir o diâmetro do pneu. E a conta aqui é bem simples também, que a gente já tinha visto. É a distância percorrida dividido pelo ΔT. O ΔT eu já tenho lá de cima, né, esse tempo daqui para cá. E a distância percorrida vai ser 5 vezes o comprimento do pneu. Inclusive esse comentário está até errado aqui. Até apagar aqui. A conta na verdade é essa aqui. Eu tenho que a velocidade, né, é igual a distância dividido pelo tempo
Vamos assumir que isso aqui está em segundos e isso aqui está em metros. A distância percorrida vai ser igual ao diâmetro da roda em centímetros vezes π vezes 5 voltas. Como esse cara aqui está em centímetros, para passar para metros, eu divido por 100. E o tempo é o ΔT em milissegundos, para dar 5 voltas, né? Dividido por 1000 para passar isso aqui para segundos. Essa conta aqui, invertendo aqui, vai ficar d π 5 no 100 vezes isso aqui dividido também em segundos. Eu corto isso aqui com isso aqui. E para passar isso daqui que está em metros por segundo para quilômetros por hora, é só multiplicar, né, por 3,6. Ou seja, eu vou ter isso aqui. D vezes π vezes 5 vezes 3,6 vezes 10 dividido por ΔTms. Isso aqui vai dar 3,1415 vezes 5 vezes 3,6 vezes 10. Vai dar aí 565,4. Aproximei aí por 565. Foi o que eu coloquei bem aqui. Ou seja, a cada 5 voltas eu estimo o RPM e a velocidade do carro. E a cada volta eu atualizo aqui o odômetro. Poderia ser a cada 5 também, mas acabei fazendo a cada uma. E a atualização do odômetro é simplesmente incrementar o comprimento de uma volta, no caso convertendo aqui para quilômetros, que é dividindo por 100.000, já que o valor do diâmetro estava em centímetros, né? Diâmetro vezes π dividido por 100.000. Então era isso. Vamos voltar aqui desde o começo para dar uma revisada. Includes, variáveis importantes, protótipos das duas funções de velocidade e do LCD, o estouro do timer 0 a cada 1 milissegundo. Eu incremento a variável tempo ms e disparo esses dois flags aqui, esse a cada 5 milissegundos e esse a cada 500. Cada vez que ocorrer uma borda de descida no pino D2, onde eu liguei o tacômetro, eu vou estimar o tempo de 5 voltas. Para isso eu conto aqui 5 voltas, estimo o tempo entre essas 5 voltas, calculo o RPM do motor, a velocidade em função do diâmetro do pneu e faço um incremento aqui da distância percorrida por volta. Aqui poderia ter sido a 5 também, eu deixei com 1. O pressionamento dos botões eu capturo com o PCInt2, testo qual botão foi apertado, faço um incremento ou decremento do diâmetro. Aqui estão as configurações, GPIO, configurações externas, int 0 na borda de descida e o pin change com essa máscara do PD3 e PD4. O timer 0 está configurado para 1 milissegundo. Inicializo o LCD, importante lembrar disso, habilito as interrupções e fico preso aqui no while, esperando esses flags aqui serem atingidos para executar a animação da velocidade e a animação do LCD. E os códigos também aqui embaixo, né? Animação da velocidade, cada 5 milissegundos, esse flag aqui disparado. Eu mostro um determinado dígito, unidade, dezena e centena, e vou girando isso aí. E a animação do LCD, a cada 500 milissegundos, eu converto aqui os valores para string, chamo as funções da biblioteca para plotar a string, e é isso aí. A animação vocês já viram, né? Tá aí contando. Se eu mudar aqui o valor da frequência, ele muda a velocidade. E variando aqui o diâmetro do pneu,
acaba mudando a velocidade também, né, já que ele passa a percorrer uma menor distância no mesmo tempo. Era isso, pessoal. E como vocês devem ter percebido, ninguém fez o desafio. O desafio era simples, era só substituir esse display por esse cara aqui, que é um display OLED e 2C. A ideia era descobrir como ele funcionava, pesquisar aí na internet bibliotecas para acionamento dele e incluí-lo na solução. Como ninguém fez, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar até domingo, caso alguém entregue esse desafio, né, eu continuo bonificando. E podem perceber que o desafio da Sprint 5, eu achei ele bem interessante e vou dar uma bonificação um pouco maior, vai ser 1 ponto para os 2 alunos que resolverem ele. Então, qualquer dúvida, basta me procurar. Até mais, pessoal.